Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer um presentinho, uma lembrancinha para o Dia das Mães. Essa peça é muito fofa, muito bonitinha, serve também como mimo para as clientes de vocês. É um porta-lixa de unha, então como ele é bem pequenininho, dá para guardar na carteira. Quem é que não gosta de ter uma lixinha de unha sempre à mão? Então para guardar na carteira vai ficar melhor ainda essa lembrancinha. Essas lixinhas aqui, elas têm 8 centímetros. Eu encontrei elas numa loja de utilidades, aquelas lojas que tem de tudo. Eu encontrei saquinhos com 20 lixinhas de unha por R$ 3. Então, é muito econômica essa lembrancinha. Vocês podem usar restinhos de viés, aqueles pedacinhos de viés que vocês têm que não usam para nada. Como a lixa é pequenininha, vocês vão poder aproveitar e fazer essas lembrancinhas aqui. Aqui no canal já tem um vídeo mais antigo, onde eu mostrei como que eu faço esse porta-lixas, mas só no tamanho maior, naquela lixa que a gente encontra na farmácia, que é bem maior. Como eu encontrei essas pequenininhas aqui, agora nós vamos fazer para ela. Procurem nessas lojinhas de utilidades que tem na cidade de vocês, de R$ 5, R$ 3, para ver se vocês encontram desse tamanho aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essas lembrancinhas, vocês vão precisar de viés. Esse aqui é o viés pronto, aquele viés industrial que a gente compra já prontinho. Ele tem 3,5 centímetros de largura, é o viés mais largo. O viés estreito não dá, porque não cabe na largura de uma lixa. Esse aqui de 3,5 centímetros, cabe uma lixinha de unha, tanto essa aqui de 8 centímetros, como aquela outra que é um pouquinho maior. Como eu não utilizo muito viés estampado, como esses aqui, eu não compro muito. Mas eu encontrei essas 4 estampas aqui bem bonitinhas, aí resolvi comprar. Estava guardada há bastante tempo. E como eu encontrei a lixinha, eu resolvi fazer essa lembrancinha. Vocês podem olhar aqui no canal a lixinha de unha que é maior. Eu ensinei como que faz com o viés pronto e também ensinei como que faz com tecido. Então, quem não tem viés, pode fazer com tecido também. Então, aqui a gente vai fazer um porta-lixa. Eu tenho 21 centímetros de viés para essa lixinha de 8 centímetros. Se vocês forem comprar a lixa de unha maior, vocês adaptem o tamanho. Então, com 21 centímetros, vocês vão pegar uma borda e vão dobrar 3 centímetros para dentro. E do outro lado, nós vamos dobrar 2 centímetros. Agora, a gente vai unir aqui as bordas e aqui em cima a gente vai deixar 1,5 centímetro. Essa bordinha aqui, ela ficou 1,5 centímetro abaixo dessa outra. Então, eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha bem aqui na borda e outra costurinha bem aqui na borda, que aí vai caber direitinho essa lixinha aqui. Se vocês forem fazer para uma lixa maior, vocês meçam a lixa, coloquem ela em cima do viés e vocês dobrem aqui essa pontinha de 2 centímetros para dentro e vão colocando aqui na largura da lixa, até chegar mais ou menos aonde fica uma pontinha, que tem que ficar uma pontinha aberta, pra gente puxar a lixa. E aí, vocês dobrem 3 centímetros para dentro e meçam quanto que deu para vocês cortarem tudo igual. Então, façam vários de uma vez só, cortem vários vieses, peguem várias lixinhas para vocês fazerem, costurarem tudo de uma vez só. Que aí é uma lembrancinha que vai ser bem rápida de vocês fazerem. Agora, eu vou lá na máquina e vou costurar. Ó, dobrei 3 centímetros, dobrei 2, deixa 1,5 centímetro aqui e faço uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Então, aqui eu já tenho 3 diferentes para mostrar para vocês. Nós vamos costurar esses 3 lá na máquina. Aqui eu já tenho esse com estampinha preta, dobrei 3 centímetros, dobrei 2, trago até aqui em cima a outra borda, marca 1,5 centímetro, que eu já marquei aqui. E agora, eu vou fazer uma costurinha nessa borda e uma costurinha nessa borda. Eu vou costurar com ponto número 3, não precisa ser o ponto muito estreitinho. E se a lixa de vocês for um pouquinho mais larga, tem que fazer bem na borda mesmo. Como essa aqui, ela não é muito larga, vai sobrar espaço. E aquela que é comum, que é um pouquinho mais comprida também, ela não é muito larga, não é muito mais do que isso. Então, dá certinho para colocar uma lixa de unha. Então, eu vou iniciar aqui em cima, fazer o retrocesso, vir até aqui embaixo e finalizar o retrocesso. E depois eu faço do outro lado também.
cuidem, peguem aqui a borda do calcador, ó. Eu estou costurando na máquina industrial, mas vocês podem costurar na máquina doméstica também. Cuidem essa borda aqui. A agulha, ela tá reta um pouquinho pro lado da borda, então dá pra gente se guiar bem pela borda do calcador, pra ficar uma costura bonitinha, bem acabada e retinha. Eu utilizo esse furador aqui como instrumento para segurar a costura aqui, ele me ajuda muito a fazer essas costuras pequenas, a colocar o viés em peças também, ele me ajuda muito. É uma peça bem simples, bem baratinha que vocês encontram nas lojas de aviamentos. Vocês sempre me perguntam nos vídeos e lá no Instagram que instrumento é esse aqui, ó, é bem simples, é um furador, tá? Tô me guiando pelo pé do calcador aqui, por essa base. Finaliza com retrocesso. Agora, eu vou fazer do outro lado, ó, ficou bem retinha a costura. Aqui, se o viés tá um pouquinho torto, fica uma pontinha pra fora, ó, esse instrumento ajuda a empurrar um pouquinho aqui, pra ficar tudo retinho. Porque às vezes uma pontinha tá mais dobrada do que a outra. Ele segura ali, eu consigo costurar direitinho. É uma lembrancinha que dá pra fazer muito rápido e várias de uma vez só. Vou empurrar a pontinha do viés que ficou aparecendo ali, seguro e puxo a costura. Qualquer iniciante na costura criativa consegue fazer essa lembrancinha aqui. Até para vender para as manicures, que utilizam muito lixas, para darem de presentes para suas clientes também. Fiz uma costurinha, depois eu vou cortar esse excesso de linha que ficou aqui. E é só colocar a lixinha. A parte que eu mais gosto é de enfeitar, vocês vão me ajudar a enfeitar, colocar decorações aqui. E eu vou costurar agora um outro, vou costurar esse rosinha aqui. Como essa estampa é mais clarinha, eu troquei a linha, a cor da linha, porque eu acho que fica mais delicado o trabalho quando a linha é mais parecida com a cor do tecido, com a cor do viés. Continuo com o pontinho número 3, alinhei ao pé calcador, inicia a costura, faz um retrocesso e vai até o final. Cuidem para ficar bem retinha essa costura. Finaliza com retrocesso. Agora eu vou colocar aqui, trazer até o final. Olha, está bem alinhado, se não tá, vocês ajeitem um pouquinho com a pontinha do furador. Finaliza e tá pronta. Agora, vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui, lacinho, topinho, miçangas, o que vocês tiverem em casa. Eu vou fazer mais esse azulzinho aqui, para nós podermos enfeitar. Troquei a linha da bobina, porque agora esse aqui é azul. Vou fazer mais esse aqui com vocês, para nós acabarmos. Para não ficar toda hora trocando de linha, é bom vocês cortarem vários, de uma cor só, fazer e depois fazer os decores diferentes, assim dá menos trabalho. Eu troquei agora só para gravar para vocês. Finaliza com retrocesso, tá pronto. Alinha direitinho aqui. Finaliza com retrocesso e tá pronto. Agora eu vou só cortar esses pedacinhos de linha que ficou aqui. E nós vamos enfeitar essas lembrancinhas. Agora chegou a melhor parte pra mim, que é a parte dos enfeites. Como eu adoro lacinhos, pedrarias, botões, aonde eu ando,
eu tô olhando esses pacotinhos aqui para comprar. Nessas lojinhas de utilidades, que antigamente eram R$1,99, que agora não é mais, tem esses pacotinhos aqui na parte de costuras, de enfeites, tem miçanguinhas, tem pedrarias, tem botõezinhos. Então, tudo que eu vejo de bonito, eu vou comprando. E nos armarinhos tem esses pacotinhos de fitinhas de cetim, de lacinho, que dá bastante trabalho a gente fazer esses lacinhos. Então, eu gosto de comprar pronto. Essas florzinhas aqui também é de armarinhos. Então, eu gosto de comprar bastante enfeite, que eu sei que uma hora eu vou usar. Nem que eu deixe ali um tempão guardado, mas um dia eu vou usar. Por isso que eu tenho esse monte de coisinhas aqui. Então, aqui eu vou colar com cola quente. Vou colar uma florzinha em cada uma. Esses detalhes aqui é que deixa a lembrancinha mais delicada, mais bonitinha. Mostra o carinho que vocês tiverem em fazer, em costurar uma lembrancinha dessa. Com certeza vocês podem fazer para vender, podem fazer para dar de presente também. Colei uma florzinha em cada uma e vou colar uma miçanguinha. Vou botar um pinguinho de cola quente. Cuidem para não se queimar, que a cola quente é perigosa. Coloquem só um pouquinho, para não sair para os lados. Depois a gente tira esses fiozinhos de cola quente que fica, a gente tira. Apertem com um palitinho, para não se queimar. Tá passando um avião bem na hora e tá fazendo esse barulho. Tá pronto as nossas lembrancinhas. Agora eu vou colocar num pacotinho, vou colocar a etiqueta, vou enfeitar mais umas aqui e vou mostrar o resultado final para vocês. Aqui estão as lembrancinhas prontas. Usem a criatividade de vocês para fazer essa decoração. Essa lembrancinha serve não só para o Dia das Mães, mas como um mimo para os clientes de vocês. Aqui eu coloquei nos pacotinhos, coloquei uma etiqueta e fica uma lembrancinha muito linda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Quem ainda não me segue lá no Instagram, me procura lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!